Saudações, caro internauta, caro seguidor das contas da DSTV nas redes sociais. Cá estamos nós para lhe apresentar um conteúdo inédito, e exclusivo. O podcast do Euro 2024 vai ser o primeiro de 8 episódios desta série do Campeonato da Europa, que começa no dia 14 de junho, vai até ao dia 14 de julho, e aqui vai poder connosco estar mais por dentro daquilo que é o Campeonato da Europa, de forma naturalmente descontraída. Tentaremos levar até si as incidências deste europeu. Hoje vamos fazer o lançamento da competição, vamos olhar para os candidatos à conquista do Campeonato da Europa, vamos olhar para os outsiders, vamos olhar para os jogadores que ficarão debaixo do olho, aqueles jovens que podem despontar neste Campeonato da Europa, mas não só, também para aqueles jogadores que já nos habituaram a brilhar em grandes fases finais. 10 cidades da Alemanha vão acolher este europeu, 10 estádios, portanto, mais um do que em 2006 no Campeonato do Mundo. Tenho comigo dois convidados, Eliezer de Almeida. Viva, saudações. Saudações desportivas. Obrigado por aceitares o nosso convite. Eu que agradeço a E Jorge Falcão. Obrigado, Jorge, e bem-vindo. Saudações a todos aqueles que dispensam agora e sempre o seu precioso tempo para nos acompanhar e acompanhar todas as edições desse importante programa. E começa assim, não vai ter apenas comentadores esportivos, como é o caso hoje, não vai ter apenas jornalistas aqui a comentarem o europeu de futebol. Vai ter também outras figuras públicas, vai ter músicos, vai ter atores, vai ter funcionários, trabalhadores da DSTV a despirem a sua máscara, saírem da sua zona de conforto e a virem também para aqui falar de futebol. Naturalmente, contamos consigo, com a sua interação, com as suas dicas, com o seu apoio e, claro, dê já um clique, passe a seguir a página da DSTV no YouTube e todas as outras nas redes sociais para fazer parte desta grande família também. Ora, começo pelo Jorge Falcão. Jorge, vamos olhar já para aquelas seleções que podemos colocar num leque de candidatas à conquista do Campeonato da Europa. Olha, eu colocava aqui 8 seleções como sendo aquelas que, do meu ponto de vista, estariam em condições de conquistar a prova. Muito por conta não só das suas performances, mas também pelo respeito que cada uma delas merece, se comparadas às demais seleções, que não é? As demais seleções fazem parte das 24, que também têm o seu poderio. Eu aqui colocaria primeiro Portugal, por conta do facto dela ter que defender Não é necessariamente nesta ordem, ou é? Não é nesta ordem. São as 8 seleções que eu estou aqui Ok, vai uma a uma. Uma. Portugal, Alemanha, Nação Hospedeira, a França, não é? Que foi 2 vezes campeã, finalista do último Campeonato do Mundo, a Espanha, 3 vezes campeã, a Itália, 2 vezes, a Inglaterra e a Croácia. Essas 2 últimas nunca conseguiram atingir o caneco, até porque todas as outras 6 já foram campeões da Europa, à exceção da Croácia e da Inglaterra. Aliás, temos 9 seleções que já venceram o Campeonato da Europa nesta competição. Estamos naturalmente perante, se calhar, o europeu com mais seleções que já venceram, embora seja importante aqui referir que temos a Chequia e a Eslováquia, mas que só conquistaram o título enquanto uma nação única, ou seja, a Checoslováquia. No entanto, quando houve a separação, cada uma ficou com um título. Vamos, 8 seleções, elegeu o Jorge Falcão como as candidatas à conquista do europeu. Parece-me um número bastante alargado, mas vamos também saber do Eliezer quais as seleções que colocas como candidatas à conquista do Campeonato da Europa. Jorge, eu não vou muito distante daquilo que o Jorge colocou, também chutei mais ou menos umas 9, porém coloco um asterisco em pelo menos 3, que são aquelas que são aqueles candidatos que... Quer dizer, se calhar vamos muito categorizar os 9, né? Sim. Se calhar encontrar aqui duas dimensões. Sim. Vamos fazer esse exercício. Vamos mesmo ter de fazer. Eu começo com a França, que aqui dos últimos 4
quatro grandes competições, foi finalista pelo menos em 3, perdeu 2 e venceu uma. Vou com a Espanha, a seguir vem a Alemanha, que é os donos da casa, e depois vem um leque de umas 7 seleções, 6 a 7 seleções. Fazem parte de uma segunda dimensão, de sim, que é Portugal, a Croácia, a Dinamarca, o caso da Itália, que é o último campeão. Depois vem a Bélgica e fecha com a Inglaterra, né, que é aquele azarão. Aliás, não deixa de ser curioso, tu colocas num primeiro plano França, Espanha e Alemanha, e deixas Portugal, que é tida por muitos analistas do futebol, para um segundo plano. Por que razão Portugal e Itália aparecem apenas num segundo grupo de eventuais candidatos à conquista do Euro? Eu olhei um bocadinho mais pelo momento, aquilo que é o momento do futebol, né? A história também, né, conta-se muito, né? Poderia ter colocado também a Itália, que é o último campeão. Não joga. A história não joga, sim, então eu fiquei porque a Alemanha, não obstante não ter uma grandes exibições nas últimas competições, digo o Euro, o Mundial passado, também no Euro, porém é o hospedeiro, né? Eu jogo em casa, tem uma geração tremenda vinda. Não é muito comum, Eliezer, acontecer a equipa que organiza a seleção, que acolhe o Campeonato da Europa, vencer. Aconteceu apenas 3 vezes. Estamos no 17º Campeonato da Europa e apenas 3 vezes aquele que organizou venceu. A Espanha em 1964, a Itália em 68 e depois, mais recentemente, em 1984, a França, que também conseguiu organizar e vencer. Portanto, não é um habitué. Não é um habitué, mas o caso da Alemanha tem acompanhado a Alemanha, né? tem feito bom trabalho. Por acaso, o Nagelsmann, né, substituiu recentemente o Hansi Flick na seleção alemã e tem feito um bom trabalho, fez uma limpeza, né? Ainda continua a ter alguns veteranos, mas eu acredito que é um candidato, né? Não só por fator casa, mas a Alemanha tem a volta de Toni Kroos para a seleção, então é de meus 3 favoritos, primeiro pote, né? Depois vem a Espanha porque o Luís de la Fuente tem feito um trabalho esplêndido, né? Campeão da última Nation League, com muita juventude. E por último, o primeiro, né, coloco a França, né, que dispensa comentários, está conforme disse, né, das últimas 4 grandes competições, que é o caso do Euro 2016, com a exceção do Euro 2020, que é o Mundial 2018 e o último Mundial 2022, né? Dessas 4 competições foi em 3 finais, perdeu 2 e venceu uma, que é o Mundial de 2018. Muito bem. Jorge Falcão, vamos lá reduzir este número. 8 seleções. Vamos deixar só 3 e perceber qual delas é a favorita na perspectiva do Jorge Falcão. Bem, França, Espanha e Alemanha. Né? Pronto. Primeiro a França. Há uma unanimidade aqui, Jorge. Unanimidade aqui? Os dois não. Eu depois vou cobrar. Eu vou anotar isso. Porque França, eu depois vou cobrar. França, muito por conta das performances da seleção francesa. A Espanha, em função do crescimento que tem estado a ter nos últimos tempos, até porque a França... Não fez um bom Mundial, por acaso. A Espanha não esteve muito bem nos últimos tempos. Mas depois do De La Fuente... Tem estado a crescer. A Alemanha, que tem uma prova interna extremamente forte e que, inclusive, a sua seleção é composta por jogadores maioritariamente do campeonato interno, e isso tem sempre alguma coisa a dizer. E há aqui um outro fator que é muito importante para colocar a Alemanha nesse grupo, para além do seu histórico, há o facto da Alemanha estar a jogar em casa, e isso é determinante, independentemente da história dizer que nem sempre quem organiza acaba vencendo. Mas para o caso, a partida, a competição a iniciar, olhamos sempre regra para a nação hospedeira, no caso, se for das principais seleções do mundo, ser apontada como candidata. Aqui, a Alemanha, naturalmente, que aparece nesse grupo. Depois temos as outras equipes, que é o caso da seleção portuguesa, que é uma seleção que nos últimos anos tem um leque de jogadores que é de invejar. Os portugueses estão nas principais equipes do mundo. Parece que Roberto Martínez conseguiu pôr a máquina a funcionar, ou seja, fez de vários bons jogadores uma equipa, pelo menos foi o que nos mostrou na qualificação. Uma seleção esplêndida. E aqui o problema por exemplo, se nós olhamos para a seleção portuguesa, há inclusive já um processo de renovação natural da seleção portuguesa. Isso faz dela uma equipe extremamente forte. E depois, Portugal tem Cristiano Ronaldo. 39, 40 anos, seja que idade for, enquanto for jogar, é sempre Cristiano Ronaldo, é um jogador a se ter em linha de conta. Temos a Croácia, que é a senhora Croácia,
que nos habituou a muitos bons jogos, que nos habituou a chegar a finais das competições, que nos habituou a ter prestações muito positivas. A Itália é o senhor grande ausente. Não é? Ela do Mundial, e isso de certa forma mas abanou, é o campeão europeu. De certa forma abanou aquilo que é a estrutura italiana, mas ainda assim é a senhora Itália. É o campeão europeu, bateu a Inglaterra no estádio do Wembley. Atenção, na terra da rainha. Em casa, não é fácil, mas é uma Itália, sim, de altos e baixos, e ficou provado porque falhou de forma consecutiva os 2 últimos campeonatos do mundo, mesmo tendo conquistado o campeonato da Europa em 2020, portanto, mais recentemente, o segundo título da seleção italiana, que tinha também conseguido em 68 vencer, mas pronto, vamos seguir. Falaram dos candidatos, falaram dos favoritos, agora é momento de olharmos para os outsiders. Será que é possível uma Dinamarca de 92, uma Grécia de 2004 aparecer agora e conquistar o campeonato da Europa? Primeiro, o Jorge. Olha, não acredito muito na possibilidade de conquistar o campeonato da Europa. Essa possibilidade não vai ser mesmo um dos crónicos. Vai ser naturalmente um dos crónicos. Entretanto, o futebol tem uma particularidade se comparado às outras modalidades. Nós, muito facilmente, uma equipa de menor dimensão consegue vencer no futebol, se comparado, por exemplo, ao basquetebol, onde a bola também vencer um jogo ou outro. Agora, uma competição é muito menos previsível. É muito mais difícil. Sim. Daí, eu não acreditar muito na possibilidade de, neste grupo de equipes, haver, naturalmente, algum intruso. As zebras, né? Nós não podemos colocar a Croácia neste leque de outsiders. Não. A conquistar a competição não seria uma surpresa? Não por conta das prestações que a Croácia tem tido nas últimas competições a nível do mundo. Nas fases finais. Sim. Aliás, em termos de outsider, é possível que apareça uma seleção qual, se sim, a conquistar o campeonato da Europa, deixando para trás todas estas grandes seleções que vocês já enumeraram. O impossível no futebol não existe, né, em nada, mas o futebol está cada vez um bocadinho mais previsível. Então, eu penso que por isso é que houve uma eleição de 2 leques, né? Primeiro leque, que é aquelas 3 favoritas, e no segundo, que onde tem a Dinamarca, tem a Inglaterra. Toda a gente no mesmo saco. Portugal, Inglaterra, Croácia, Itália, Croácia. Por exemplo, temos uma Bélgica que está, embora envelhecida, mas tem sempre uma palavra a dizer, né? Uma Bélgica que, mais uma vez, aliás, à semelhança do que nos habituou, mesmo com o Roberto Martínez, conseguiu terminar no primeiro lugar do grupo, na qualificação. Exatamente, está sempre bem no ranking, faz sempre boas qualificações, né? Há sempre aquela falta de sorte, como o pessoal diz. Né? Só não vence. Sim, falta. Mas o futebol não é só... Falta a Croácia, sim. Falta várias seleções. Exato, mas o futebol não se faz só de vencedores, né? Tipo, até porque vencedor é só um, né? O título só dá a uma única nação, mas os amantes é que nós é que vencemos, né? Mas voltando na questão, eu acredito que do primeiro ou do segundo leque não foge. Agora vou fazer a pergunta de forma diferente. Eliezer, vamos tirar aqui a possibilidade de um estranho, um outsider, conquistar o campeonato da Europa. Mas que seleções, se é que há, é que podem ser surpresa, mesmo não conquistando a competição? Seleções, digo, menos cotadas em relação aos nomes que já aqui avançamos. Eu apostaria na Áustria, tem uma seleção boa. A Áustria, a Hungria, também vem com um conjunto bom. E a Turquia, que também não é... Dos últimos anos não tem tido boas performances, Atenção a esta Turquia, terminou no primeiro lugar do grupo, na qualificação, e pode, eventualmente, esta seleção da Turquia criar problemas e logo logo no jogo frente a Portugal, que é, se calhar, o adversário mais forte daquele grupo. Aqui eu colocaria também a Escócia. Muito por conta dos jogadores que a Escócia tem tido nos últimos anos. Eu estava mesmo a pensar nisso. Eu colocaria justamente aqui a Escócia nesse grupo de equipes. Pronto. Vamos olhar para agora os eventuais fracassos. Há sempre fracassos em fases finais, seja de campeonatos da Europa, de campeonatos africanos, de campeonatos do mundo. Há sempre aquelas seleções que nós temos em linha de conta e que depois acabam por decepcionar. A título de exemplo, em 2020, Portugal, Alemanha, França e Holanda caíram nos oitavos de final. Em 2016, antes, quando foi Portugal a vencer,
Espanha e Inglaterra caíram nos oitavos de final. Aliás, qual é o grande que não inspira grande confiança para este campeonato da Europa e que pode vir a fracassar? Eu colocaria a Holanda, mas com um asterisco. A Holanda está vendo uma geração, né, do Mundial passado, e tem muita juventude. Chegou à meia-final. E perde nos penaltis com a Argentina. Perde nos penaltis. Jogo. Sim, mas está em fase de renovação. Tem já agora a nova geração que está a ser introduzida aos poucos, né? Temos aí o Xavi Simons e não coloco grandes inspirações à Holanda, né? Ela poderá... Está que nem a Espanha do Mundial passado, né? É a juventude que está a ser introduzida, então não aspiro grandes voos para a Holanda, porém é uma equipa do futuro. Pode ser a seleção a fracassar. Jorge Falcão, quem vai ser, na sua opinião, o gigante que vai tombar? Qualquer uma delas pode tombar. Porque aqui nós estamos a olhar para o facto de admitirmos a possibilidade por via do escalonamento que fizemos, elas serem campeãs. Entretanto, também é muito provável que qualquer uma delas que nós apontamos como futuros campeãs, eventualmente, não conseguirem sequer atingir, porque aqui existem também dois momentos de fracasso. Por exemplo, uma equipa como Portugal, como a Croácia, como a Itália, se não passar da primeira fase, fracasso. É um fracasso. Mas também uma equipa como a França, como a Espanha, como Portugal, como a Alemanha, se não passar dos quartos, fracasso. Também outro fracasso. Da mesma maneira que a Alemanha, a Espanha, a França, se não vencer a competição, fracasso. Pois, mas quer dizer, há aqui Jorge, várias dimensões de fracasso. Nós temos de ter em atenção o seguinte: só pode vencer um. Portanto, não todas aquelas que pretenderem ser campeãs e não vencerem, fracasso. Têm de rever, não necessariamente recomeçar, mas se calhar trabalhar um bocadinho mais, ver onde é que de facto. Mas infelizmente só venci um. Todas aquelas que não vencerem, fracassaram. Felizmente, na verdade, só vence um. Vamos destacar alguns jogos. Jorge Falcão, vou começar precisamente por si. Alemanha-Escócia. Escolhi aqui alguns jogos da primeira fase, da fase de grupos, não necessariamente da primeira jornada, mas da primeira fase. Alemanha e Escócia. A Escócia termina no segundo lugar do seu grupo, portanto, termina atrás da seleção espanhola na qualificação e vai jogar diante da seleção alemã, que quer recuperar a sua mística, tem fugido nos últimos anos nesta mística à seleção da Alemanha, e a jogar diante dos seus adeptos. Pode ser um pró, mas pode ser um contra. Naturalmente que sim, porque a seleção da Escócia vai à competição com muito menos pressão, se comparado à seleção da Alemanha, que tem a pressão de ter de ser campeã, tem a pressão de ser estar em casa, sim, isto nem sempre ajuda, um conjunto de aspectos que podem ser a favor, como podem ser contra a seleção da Alemanha. O mesmo não acontece com a Escócia. A Escócia é uma seleção que quer se impor ao nível do futebol europeu. Mas também que não tem muito a perder. Não tem muito a perder. Yeah. Entretanto, acredito que a Escócia vai entrar de peito aberto, a jogar de forma desinibida. E o mesmo não vai acontecer naturalmente com a Alemanha, porque se as coisas não começarem bem para a Alemanha logo no início do jogo, pode vir a complicar a situação. Daí que todas as cautelas da seleção alemã vão ser de facto muito poucas para poder vencer a seleção da Escócia. É só continuar ligado, caro internauta. Vai ser assim até ao final do Europeu. Vamos ter 8 episódios desta série e, claro, está convidado a dar um cliquezinho e a seguir a DSTV nas suas redes sociais. Eliezer, Alemanha, Escócia. E agora vamos passar para o Espanha e Itália. Grande jogo. Primeiro do grupo, Espanha, ou primeira do grupo, no caso. Atrás da Inglaterra ficou a seleção da Itália, em segundo lugar no seu grupo de qualificação, mas chega a este campeonato europeu com o dever de defender o título. Temos um grande favorito, que é a Espanha, né? E a Itália, que é o atual campeão, e então, que é o grupo também que eu acredito que seja o grupo da morte, que é esse grupo, né, que quer seja jogo o Espanha, Croácia, Espanha, Itália, Croácia, serão todos jogos muito fortes, né? Jogos muito fortes, então
não obstante o favoritismo que a princípio adicionei à Espanha, são aqueles jogos que é um bocadinho difícil estar aqui a prever o resultado. O desfecho, sim. Não é? Só venceremos todos nós, né, de ver grandes jogos. E claro, na Super Sport, onde você poderá ver os 51 jogos, vai assistir aos 51 jogos com comentários em português. Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça no grupo A. No grupo B, Espanha, Croácia, Itália e Albânia, o tal grupo que o Eliezer considera o da morte. Eslovénia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra no grupo C. No grupo D, Países Baixos, ou Holanda se preferir, França, Polónia e Áustria. No grupo E vão estar Ucrânia, Eslováquia, Bélgica e Roménia. No grupo F, Portugal, Chequia, Geórgia e também a seleção da Turquia. São estes os grupos do Campeonato da Europa. Eliezer, vamos continuar. Falaste do Espanha-Itália. Vamos olhar agora para o Dinamarca-Inglaterra. Um jogo entre duas seleções que terminaram no primeiro lugar dos seus grupos na qualificação. A Inglaterra chega moralizada como sempre, aliás faz sempre excelentes campanhas, mas depois acaba por faltar alguma coisa na fase final da competição. Embora no último campeonato da Europa tenha conseguido, talvez por estar a jogar em casa, chegar à final, mas acabou na mesma por sucumbir aos pés da seleção italiana nos penaltis depois de um empate a 1 durante o tempo regulamentar. A Inglaterra que é conhecida mesmo por chegar à seleção do quase, né, a nível mundial, né, tem sempre plantéis recheados, né, grandes estrelas, mas no final das contas sempre deixa aqui a desejar. Tem Jude Bellingham, pode ser uma influência. Tem Jude Bellingham, entre os principais candidatos, né, grandes, a brilhar. Eu acredito que a Inglaterra tem mais jogadores, né, nessa competição, né? Porém a história nos mostra um bocadinho o contrário, né? Que a Inglaterra sempre é aquela que tenta e acaba ficando às vezes sempre nas quartas, meias finais. Eu acredito que será um bom jogo. A Dinamarca tem tido uma grande geração, né? E será uma partida muito boa. Emocionante. Tem um futebol quase semelhante, né? Jogam um futebol muito direto e será muito emocionante. Jorge, vamos olhar aqui para a Holanda-França. Grande jogo em perspectiva. Grande jogo em perspectiva, entretanto, me parece que a seleção francesa, muito por conta das suas prestações nas últimas competições, como já dissemos, acaba tendo aqui algum favoritismo, mas que não favoritismo de todo, por isso é que eu digo que algum favoritismo. Vai ser naturalmente um jogo de muito boa qualidade, há muita juventude nos dois plantéis e eu acredito muito mesmo na possibilidade de ser um verdadeiro ensaio para aquilo que é o projeto francês de se tornar campeão. Relativamente à seleção da Holanda, é naturalmente uma espécie de relançamento em termos daquilo que são os seus objetivos na sua conquista do espaço no espaço europeu. O que é bom, dura pouco, estamos já na reta final, mas não vamos terminar naturalmente este podcast do Euro 2024 sem falarmos daqueles jogadores que devem estar debaixo de olho neste campeonato da Europa. Aqueles jovens que podem emergir, que podem explodir definitivamente na fase final do campeonato da Europa. Olha, existem muitos nomes, inclusive há uma relação de cerca de 24 jogadores que são bastante promissores, referenciados e que vão marcar presença no campeonato europeu. Muitos deles estão em equipes que já tiveram alguma visibilidade, é o caso do Pedri, o caso de uma série de outros jogadores, mas entanto eu aqui aponto muitos jogadores portugueses, que é o caso do Nuno Mendes e do jogador do Benfica, o João Neves. Quer dizer, mais o João Neves, porque o Benfica nessa época não teve uma prestação muito grande, naturalmente que o João Neves também não teve uma visibilidade muito maior. Aí é que está, só pode ganhar um, ficou em segundo lugar no campeonato. E aí então eu acredito que estes 24 jovens que já estão naturalmente sob os olhos de toda a imprensa e sobretudo dos próprios empresários dos clubes, vão fazer com que a competição seja muito mais renhida ainda, porque chegou a hora deles mostrarem a qualidade que têm e o espaço que devem ocupar. Eliezer, nomes de jogadores que podem brilhar, jogadores jovens que têm aqui um palco ideal.
o palco ideal para Penso que o brilhar? Bellingham já não é mais um menininho, já ganhou Bellingham até já é Ele uma tem 20 certeza. anos, ganhou, mas mas é certeza. venceu já aí. Este Já é uma uma certeza, certeza. sim. Já é uma certeza. Vamos olhar para outros nomes. Barcola, o francês Barcola. Barcola. É um jogador a se ver, né? O Wirtz também já é uma certeza, né? O Florian Wirtz, Florian Florian Wirtz, Wirtz é uma do certeza. Borussia, do Bayern O Bayern Leverkusen. Leverkusen, o campeão, ele acredito que Campeão seja o alemão. melhor jogador do campeonato. O Lamine Yamal, um jovem Espanhol, um jovem 16 aninhos, a faz se ver. 17 em julho. Exato, Arda Güler também. Arda Güler, Eh, jogador a se ver. contratado pelo Real Madrid, que esteve lesionado grande parte da época, mas que agora na fase final da época foi aparecendo e fazendo golos e assistências. É um jogador a se ver. O Bukayo Saka, Saka, do Arsenal. embora já não se calhar não também seja- já é uma certeza. é uma certeza O próprio também. Williams. Sim. O próprio Nico Williams também. Né? Nico Williams, Nico do sim. Atlético Bilbao. Bilbao. Zaire Emery, gostava eu de referir, um jogador francês do Paris Saint-Germain que apareceu do nada e agarrou a titularidade no Clube de Paris. Depois, Kobe Mainoo. Kobe Mainoo, exato. Vocês Estávamos não falaram deste miúdo. Jogador do Manchester United. Um grande jogador. Grande jogador. Grande jogador. Chamado, talvez de surpresa, terá deixado alguns boquiabertos a chamada do Kobe Mainoo, mas a verdade é que tem aqui uma grande oportunidade. Não, tem- de- Não, penso que não, Tem Jorge fase de- Guerra. Não, surpresas não, né? tem Fez fase de uma grande- grande fim de O segundo. United é que não fez uma grande Sim, época. grande fim de temporada que ele fez, né? Mereceu. Está em fase de verdadeira progressão. Frase de progressão, sim. Meus senhores, candidatos a bota de ouro do Campeonato da Europa, melhor marcador do Campeonato da Europa. Com a ausência do gigante Ausências. o Haaland, né? Temos aí o Harry Kane, primeiramente, né? Harry Kane, acho que é um dos melhores goleadores da Europa, né? Penso que já é certeza, como estamos a dizer. Harry Certeza Kane. que quase sempre Foi o está melhor sempre marcador da Europa, 36 passado. golos marcados na Liga, melhor marcador das ligas, né? Dos campeonatos. Kylian Mbappé, também. Uma máquina, Zimi recentemente goleador. contratado pelo Real Madrid, E o Bellingham, Bellingham. Jude Bellingham. Yeah. Ok. Jorge, para terminar, Nunca deixe de fora Cristiano Ronaldo. tem Cristiano sempre a Ronaldo, possibilidade de fazer 39 muitos anos, 50 golos marcados em 51 jogos pelo Al Nassr. Naturalmente que é uma das grandes referências que eu tenho para essa edição do Foi o melhor marcador da última edição do Campeonato da Europa. Daí que é um jogador a se ter em conta, porque não é um jogador que... Eu penso que a idade também já não é mais nenhum garoto, Jorge. Mas Não, fez- a idade- acabou a de idade- fazer 50 golos. A idade Agora. pesa, mas vai marcando. A idade pesa, mas vai Acabou de marcando. fazer 50 golos. Tirando esses, São os todos mesmos, os outros vão a qualquer momento podem surgir Pode e fazer aparecer. golos e sair, quer dizer, inclusive não ser o melhor marcador vindo desse grupo de atletas. Nenhum de vocês falou de Romelu Lukaku. Só um jogador, o primeiro jogador a fazer 14 golos numa fase de qualificação. Portanto, este também é para se ter em conta. Obrigado, Eliezer de Almeida. Obrigado, do Jorge Falcão. Ok, Este foi o primeiro de 8 episódios desta série do podcast Euro 2024. Já sabe, siga a DSTV nas suas plataformas digitais, siga as páginas da DSTV e, claro, fique ligado à Super Sport para ver os jogos do Campeonato da Europa. 51 jogos, todos eles com transmissão em direto e com comentários em português. Nós pedimos-nos com a promessa de voltarmos numa próxima oportunidade. Já sabe, é um prazer, uma honra, um enorme privilégio.